você para no comércio, no semáforo ou anda por um parque, repara nas pessoas que estão em barracas, deitadas pelos cantos ou pedindo uma ajuda? Estimativas apontam que existem cerca de 100 mil brasileiros em situação de rua. E esta população, que muitas vezes parece invisível aos olhos da sociedade, vai fazer parte do censo pela primeira vez. Por decisão da Justiça Federal no Rio de Janeiro, o IBGE terá que incluir estas pessoas no censo de 2020. No programa de hoje, vamos falar sobre quem são estes homens e mulheres e como este retrato mais fiel da população em situação de rua pode ajudar a colocar em prática o que a nossa Constituição determina. A Constituição Federal garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aqui no estúdio eu converso com a advogada Mônica Matos, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF, e com Carlos Ricardo, coordenador-geral dos Direitos das Populações em Situação de Risco do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutora Mônica, a Constituição garante o direito igual para todos, e não é porque a pessoa não tem um teto que isso é diferente. Mas como colocar em prática o direito à vida e à proteção do Estado para essas pessoas? Se diz que o direito que está garantido na Constituição é aquele direito que garante a igualdade formal. Então está ali, ele, pelo menos teoricamente, ele alcança a todos, ele é para qualquer pessoa, independentemente da sua condição socioeconômica, gênero, raça, credo. E a diferença, quando a gente pensa em populações que estão numa situação mais vulnerável, é a questão da igualdade material, né? Que seria o acesso dessas pessoas, como é que eles vão exercer os direitos que estão formalmente garantidos pela Constituição e, eventualmente, pelos tratados internacionais e tudo mais. Doutor Carlos Ricardo, e o fato de ter esse retrato mais fiel com a inclusão das pessoas em situação de rua no censo 2020, vai ajudar a ampliar esse acesso aí aos direitos que a doutora Mônica falou? Bom, com certeza ajuda, porque para que o Estado ofereça políticas públicas para as pessoas, seja qual o perfil for, a gente precisa conhecer esse público. Hoje no Brasil a gente não sabe quantas pessoas existem em situação de rua e nem qual o seu perfil de forma mais detalhada, né? O último dado que nós temos oficial do Brasil é o dado do IPEA, que é uma estimativa, que deu em torno de 102 mil pessoas. Se a gente pega apenas os dados do Cadastro Único de fevereiro de 2019, nós já temos um número de 117 mil famílias em situação de rua, né? Então, e não são todas as pessoas em situação de rua que estão cadastradas. Então, o número é maior que esse, com certeza, mas não sabemos quantos. Então, sem dúvida nenhuma, essa decisão da inclusão da população em situação de rua no censo, ela é essencial para nós. Mas nós sabemos também da dificuldade que o IBGE tem para poder inserir todas essas pessoas no censo de 2020. Então, pelas conversas que estão acontecendo atualmente com o IBGE, uma parte dessa população, as que a gente consegue fazer uma referência de domicílio, já serão incluídas no de 2020, e aquelas que não têm nenhuma referência de localização domiciliar, né, mesmo quem mora na rua ou às vezes quem está em abrigo, tem uma definição de domicílio, essas pessoas que estão na rua, num papelão, debaixo de uma marquise que não tem essa referência, serão incluídas num momento posterior, numa metodologia ainda em debate com o IBGE. Bom, e quando a gente fala em quem vive em situação de rua, muitas perguntas surgem em nossa mente. Quem são essas pessoas? Como é a vida delas? O que pensam do futuro? É possível mudar esta realidade? E quem vai nos ajudar a contar uma das milhares de histórias que acontecem nas ruas é a Daiana Bárbara dos Santos, que está aqui com a gente. Daiana, muito obrigada por ter vindo compartilhar a sua história aqui conosco. Eu agradeço. E eu queria que você contasse para a gente, começasse contando aí o que aconteceu, como você foi parar nas ruas. Eu cheguei em Brasília com 6 meses com meu pai. Logo que a gente desembarcou aqui, ele foi preso. E eu fiquei sem ter para onde ir. E acabei sendo encaminhada na época pelo SOS Criança, né, que não funciona mais, para um abrigo chamado CRT, que era Centro de Recreação e Triagem em Taguatinga. E lá eu fiquei até os 8 anos e fui para uma família substituta, 6 anos, desculpa, para uma família substituta, ficando nessa família substituta até os 8 anos. Acabei evadindo de lá, né? E fui de encontro com a rua, que a princípio não seria para ficar na rua. Eu saí dessa casa buscando uma proteção, porque dentro desse espaço que eu estava,
que era para ser um espaço de acolhida, de afeto, de amor, eu sofri todas as minhas privações de direitos. Então, assim, tudo que o ECA me garantia foi subtraído dentro dessa casa. E então eu fui para a rua e foi esperando um momento de uma polícia ou até mesmo essa criança me encontrar. Eu fui de encontro com os meninos que estavam por lá fazendo uso inalando tine, né? E aí eu achei aquilo lá muito fantástico, porque eu ficava olhando por que aquelas crianças conseguiam brincar, sorrir, tendo a mesma idade que eu, e eu não conseguia fazer isso, tipo, por quê? E aí eu fui atrás e acabei fazendo uso dessa substância, e foi assim, minha porta de entrada na rua. E essa questão do vício acabou também te trazendo muitos problemas na rua? Só trouxe problemas, né? Porque a gente fala que quer ir para a rua para ser livre, mas na verdade você sai de uma prisão, seja de algum tipo de violência dentro do espaço da sua casa, e vai para um outro que é esse do vício, porque eu comecei com tine, então quando eu saí da rua eu já estava no crack, então eu passei por todas as etapas do vício, né? Eu me tornei refém de algo que eu mesmo busquei. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Doutor Carlos Ricardo, essa história acaba se repetindo? Muitas pessoas vão para a rua porque, como a Dayana contou, ela foi para um abrigo, foi para uma casa e encontrou mais violência e acabou fugindo para a rua? Essa é uma realidade de várias das pessoas que estão em situação de rua. Tem uma pesquisa do MDS que foi realizada em 2008 em 71 cidades brasileiras. Segundo essa pesquisa, tem 3 grandes motivos pelo qual as pessoas disseram que vão para a rua, né? O primeiro deles, em torno de 35%, é em função do uso de álcool e outras drogas. O outro, com 30%, é desemprego e 29% desavenças familiares, assim de forma genérica, né? E ali a gente sabe que tem muito o caso de violência sofrida, violência doméstica e tudo mais. Esses números isoladamente não representam a realidade total, porque na verdade eles estão interligados, né? Então às vezes a pessoa pode sofrer violência, ter um uso abusivo de álcool e outras drogas, e aquilo ali gera uma situação que a pessoa acaba indo para a rua. Então, tem esses casos, né, e a gente percebe que, na verdade, tem uma falta de acesso a direitos em função de uma situação ocorrida na vida daquela pessoa, e por ela ter ficado desassistida, ela foge de um sofrimento e acaba alcançando um maior, que é o da situação de rua, que aí é a negação, a falta de acesso de todos eles, e ainda não tem o abrigo de uma moradia. Né? E como a Comissão de Direitos Humanos age para poder tentar minorar essa realidade e tentar mudar essa realidade, doutora Mônica? Quando ocorre uma violação mais grave de direitos, seria a emissão de um parecer, de um posicionamento, como que nós, enquanto advogados, fazemos a leitura, né, e, de certa forma, essa conversa entre aquilo que diz a lei e aquilo, como explicou o doutor Carlos Ricardo também, que é o que ocorre no dia a dia das pessoas. Então, às vezes, as pessoas precisam de um canal de comunicação, se expressar, e as comissões de direitos humanos, a Comissão de Direitos Humanos, bem como as demais comissões, se coloca nesse papel de estar observando, de estar analisando, de também dar voz para a sociedade e se posicionar ao lado da sociedade nessa luta para que esses direitos que são garantidos constitucionalmente, eles sejam de fato acessíveis a todos. Doutora Mônica, a gente sabe que a maioria das pessoas vai para a rua por absoluta falta de alternativa, mas outros também escolhem ir por algum motivo ou são levados a isso. De que forma a lei trata essas pessoas? Elas podem simplesmente decidir sair de casa e viver nas ruas? Pensando em pessoas adultas, pelo menos, a gente pode pensar na situação, a pessoa é livre para ir, né? Uma época se cogitou a questão da internação compulsória de uma pessoa que às vezes está exposta ali a uma situação de vícios, ela mesma não consegue por si só quebrar aquele ciclo, mas uma internação compulsória não estaria violando os direitos fundamentais daquela pessoa, né, de decidir por si só. Quando a gente pensa no caso de crianças e adolescentes, normalmente o que pode acontecer se as crianças estiverem sozinhas, abandonadas, expostas, né, a ameaças dos seus direitos, ou mesmo violações,
dos direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Essas são as situações que, onde não se encontrando a família daquela criança, ela necessariamente vai ser colocada dentro de uma instituição que vai acolher ou eventualmente até uma situação de acolhimento familiar também, família substituta. Importante a gente destacar nesse caso que quando aparece o termo desavenças familiares, né, na maioria dos casos não se tratam de pequenos problemas, normalmente se trata de violência, né, violência doméstica, pode ser violência física, pode ser abuso sexual, e aí muitas vezes a pessoa que está em situação de rua não quer voltar para a família porque aquele ambiente é muito agressivo para ela, né, então ela está fugindo do ambiente familiar e, infelizmente, acaba caindo num ambiente que também é muito agressivo. Mas essa acaba não sendo a solução para muitos dos casos, então precisa de um outro nível de intervenção e mesmo quando há possibilidade de retorno à família, precisa de um trabalho de mediação e de, né, para ver quando isso é possível. Ver se a família está preparada para receber de novo. Exato. Porque nada é tão simples, né? A Daiana mesmo contou aqui pra gente que ela foi para uma família substituta e acabou saindo por causa da violência, né? Isso. Agora, é feito algum trabalho, existe alguma espécie de apoio para tentar reunir essas pessoas? Ver se tem condições de voltar para casa ou não? Sim. Um dos pilares, né, da assistência social é a reinserção familiar e comunitária. E aí os serviços, tem 4 serviços específicos, na verdade todos os serviços da assistência social podem atender a população em situação de rua e ainda tem 4 que são específicos, como o Centro Pop, que é um serviço que funciona durante o dia, que acolhe essas pessoas, elas podem fazer sua higiene pessoal, lavar suas roupas e tudo mais. Tem abrigos, lugares onde elas podem dormir. E esses lugares existem equipes que fazem um trabalho socioassistencial, como assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais. E uma das funções desses profissionais é tentar fazer esse retorno à família quando isso é possível. Bom, então vamos chamar a Daiana mais uma vez aqui. Daiana, você tem outros familiares, além do seu pai que te trouxe para cá? Você contou para a gente que veio do Maranhão. Você já encontrou outros familiares? Não, encontrar não, eu tenho contato, né? Eu tenho contato com minha mãe, minha avó e meu tio, que são, minha mãe mora no Pará e minha avó e meu tio moram no Maranhão. Mas eu só encontrei com a minha avó e meu tio numa passagem muito rápida pelo Maranhão, em 2010. Mas tirando esse contato telefônico pelas redes sociais, eu não tenho contato físico com eles. E no tempo que você viveu nas ruas, você sabia onde estava a sua família ou não tinha nem como buscar ajuda de alguém da família? Não, eu fui ter esse acesso de onde tinha meus parentes a partir de 2012, mais ou menos, que foi quando eu tive um contato mais profundo com meu pai. E aqui começou a gente meio que buscar, fazer uma triagem mesmo da minha linha parental, né? E aí foi quando eu consegui ter essa localização de onde eles estavam. Agora o Dr. Carlos Ricardo falou aqui pra gente de algumas redes de apoio. Enquanto você estava na rua, você tinha esse apoio? Você encontrava algum lugar que te desse onde buscar uma comida, lavar sua roupa, tomar um banho, ou era muito difícil? Não, na minha época existia um projeto chamado Casa Aberta. Funciona mais ou menos como funciona os centros POPs agora, né? E eu também fazia parte de um movimento chamado Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Eu sempre busquei estudar, sempre busquei conhecimento, porque eu sabia que era só através da educação que eu conseguiria sair daquela situação, transformar a minha história, né? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, que aí você vai contar pra gente essa mudança da sua vida. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre pessoas em situação de rua. Aqui no estúdio eu converso com Carlos Ricardo, coordenador-geral dos Direitos das Populações em Situação de Risco do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e com a advogada Mônica Matos, integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF. E quem também participa do programa conosco é a Daiana Bárbara dos Santos. Daiana, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouquinho da educação, da importância da educação. Então conta pra gente, foi isso que te fez mudar de vida? Eu nunca desisti de estudar, mesmo estando naquela situação. Então, era um trem muito contraditório, porque eu passava a noite inteira fazendo uso de entorpecente, ou até mesmo da prática da venda dos entorpecentes. E no dia, pela manhã eu me arrumava e ia para a escola estudar, buscar
viabilizar um futuro para mim através da educação. Ele me tirou daquela zona de comodismo, tipo de não precisar ficar sempre refém do crime, né? Sempre refém da venda de drogas para poder ter uma renda. E que se eu pudesse estudar e pudesse trabalhar, eu conseguiria sair de lá sem precisar de sair de lá morta, por exemplo, né? Porque eu sei que se eu não tivesse optado por esse caminho, hoje eu não estaria aqui falando com você. Ainda bem que você mudou, né? Daqui a pouquinho você vai contar mais sobre isso. Tudo Doutora bem. Mônica, muitas pessoas até tentam estudar e não tem um documento, ou não conseguem, pela falta do documento, ter acesso a um programa do governo. Isso é um empecilho muito grande, essa falta de documento para as pessoas que vivem em situação de rua? Falta de documentação, assim, eu não vejo como um empecilho que a pessoa procurando um desses centros de apoio, né, o Centro POP ou Centros de Assistência Social, eles vão receber um encaminhamento de como eles podem obter esse documento, né, e possam obter isso de forma gratuita. No meu entendimento, até pelo relato que nos foi trazido aqui, existem outros impedimentos que são a falta de acesso a outros bens jurídicos básicos, que às vezes é uma alimentação apropriada, uma escola, um acolhimento de uma família, né, aquele convívio social. Então, às vezes, a ruptura desses laços familiares, né, trazem implicações, às vezes até psicológicas para a criança. Às vezes a criança que não dorme direito, que ela dorme, sei lá, embaixo no viaduto, e aí tem carro indo e vindo, aquele barulho todo. Então, se a gente colocar tudo isso e pensar que uma criança vai conseguir com a mesma facilidade que alguém que tem todo o apoio, né, a história dela é uma história linda, de sucesso, mas infelizmente sabemos que não são todas as crianças que estão nessa condição de rua, nessa situação de rua, que vão alcançar todo esse sucesso. Então, ver uma história de sucesso assim traz uma alegria pra gente saber que ela conseguiu vencer todos esses obstáculos, né? E não é o normal, né, doutor Carlos Ricardo? Como ela disse, ela poderia não estar aqui contando essa história para a gente se ela não tivesse focado tanto na educação. Como incentivar esses meninos e meninas que estão na rua, principalmente meninos e meninas, mas também muitos adultos que não sabem, não têm o mínimo de educação garantida na infância e vão para as ruas? Qual é o projeto para poder garantir isso na prática? Esse é um tema que realmente é bastante difícil, né, tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes. A escola que ela citou, que é a Escola Meninos e Meninas do Parque, infelizmente é uma exceção, né? Existem poucas escolas com métodos parecidos no Brasil. Na maioria das vezes, a população em situação de rua tem dificuldade de acessar a escola, e apesar da documentação não ser, em teoria, um empecilho, acaba que na prática, por preconceito, por discriminação, na própria administração da escola, aquilo é colocado como uma barreira. E claro que a gente não defende para que as pessoas fiquem sem documentação, mas ela não pode ser impedida de acessar um serviço público, um direito, né, que todos nós temos, por causa da documentação. Então ela precisa acessar, e ao acessar o fluxo que nós recomendamos, e que isso até funciona em alguns locais, é que a pessoa acesse o serviço, e a rede rede socioassistencial, por exemplo, passa a ser acionada para que então auxilie aquela pessoa a conseguir sua documentação. O doutor Carlos Ricardo falou aqui dessa questão de não poder ser impedido de ter acesso a um serviço, né, como a educação, e recentemente uma lei de agosto de 2018, que é a Lei 3.714, ela determinou que o SUS atenda mesmo sem endereço, sem o documento, que não pode mais barrar. Isso é fundamental, né, doutora Mônica? Sim, com certeza. Porque às vezes a pessoa se vê ali numa situação que ela precisa desse atendimento. Obviamente, para ela estar nessa condição, muito dificilmente ela vai conseguir arcar com algum tipo de custeio privado de cuidados da sua saúde. Ela precisa ter esse sistema, né, Sistema Único de Saúde, que normalmente conversa muito com o sistema de assistência social. E a importância também de as pessoas terem a consciência, né, porque como você disse também, muito recente nessa lei. Então, as pessoas terem essa consciência de que ela tem o direito de chegar a uma unidade básica de saúde, a um hospital público, e que ela não pode ser mandada embora sem o devido atendimento. Então, acho que é um trabalho que precisa ser feito em cooperação, tanto de conscientização da população que está em situação de rua, né, para que elas saibam que agora existe uma lei que garante esse acesso, né, que garante que elas consigam exercer esse direito, que é um direito fundamental também. E trabalhar também para que as instituições entendam que às vezes
demora um pouquinho, né? Parece ter um lapso entre a publicação da lei e até a adequação para que se faça. Existe em relação à população em situação de rua muito preconceito. As pessoas têm medo de quem está em situação de rua, às vezes tem uma aversão porque a pessoa não tomou um banho, porque não tem um local adequado para fazer isso. Então, assim, só para citar um exemplo, já existe uma portaria do Ministério da Saúde desde 2010, se eu não me engano. É claro que uma portaria não tem o mesmo peso de uma lei, mas é uma normativa, né, do Ministério da Saúde, então, ou seja, todos os servidores ligados à saúde pública no Brasil têm que cumprir. É uma normativa, né, mas não cumpriam. Então a gente precisa que a sociedade, que os profissionais das várias áreas, né, saúde, educação, trabalho, moradia, que essas pessoas se mobilizem para poder olhar para aquele outro ser humano que está ali. E aí, falando da Política Nacional para a População em Situação de Rua, e essas várias ações, nós estamos numa fase agora em que a gente está estudando alternativas para mudar, para que a pessoa consiga verdadeiramente sair da rua acessando direitos, né? E nós estamos estudando projetos de sucesso a nível internacional. Então já tem assim vários países, projetos que focam na moradia. Como que é feito hoje no Brasil? No Brasil, a moradia é colocada como a última etapa de um processo. É como se a pessoa que está em situação de rua não tivesse capacidade de morar num lugar de forma autônoma, e aí um monte de serviços atuam para que essa pessoa um dia alcance essa moradia individualizada. E isso a gente vê na prática que dificilmente acontece. Outros países já fazem colocam a moradia como um dos primeiros acessos. É o primeiro acesso junto com toda uma rede. Por que isso? Porque descobriram que o fato da pessoa estar numa casa, numa moradia, isso facilita o acesso a todos os outros serviços. Bom, então a Daiana está aqui, nós vamos falar com ela novamente. Daiana, conta pra gente a importância de ter uma casa para você e o que te fez resolver sair das ruas. Com uns 20 anos, eu engravidei do Arthur. E isso foi o que, de verdade, me fez lutar para sair daquela situação, porque eu ainda fiquei com ele por um ano na rua, né? Infelizmente, e até consegui meu primeiro trabalho no escritório de advocacia. E com o salário, que na época era 300 e pouco, eu aluguei um espaço no Céu Azul, em torno do DF, para que eu pudesse dar uma condição, uma qualidade de vida para o meu filho, mesmo que pouca, mínima, mas ele tinha todo um amor, todo um afeto que eu não tive na primeira infância, né? E esse foi o principal motivo que me fez sair da rua. E ter uma casa fez toda a diferença no cuidado com o seu filho e com você mesma? Sim, fez toda a diferença, mas foi difícil. Eu vou te dizer que eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio dormindo com papelão, pegava um colchãozinho, colocava ele em cima do colchão, pegava um papelão e me embrulhava. E não conseguia me adaptar à cama, porque afinal foram 12 anos dormindo em papelão, né? Então, foi um processo muito difícil de você ter que ir em mercado, fazer compra, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, ver o que está faltando dentro de uma despensa, porque eu ficava com fome e eu chegava e pedia, entendeu? Então, foi um processo bem dolorido, mas que hoje, 12 anos atrás, eu olhando para trás, na verdade, completando 12 anos que eu saí da rua, eu olhando para trás, eu não me arrependo de nenhuma escolha que eu tenha feito, nem essa de ter tido o Arthur, como nenhumas outras que foram erradas, mas que eram para minha sobrevivência de alguma forma, entendeu? Hoje, por exemplo, eu trabalho, eu recebo, quando eu pego assim para mim, eu estou pegando 1 milhão, porque eu sei que é do meu suor, eu sei que é do meu esforço, e eu sei que meu filho não vai ter vergonha de mim quando você chegar em casa com esse dinheiro, entendeu? E você se formou, não é isso? Num curso técnico, por que você escolheu o curso de serviços públicos? Eu passo de ser serviço público porque é o que eu almejo para mim, é ser uma servidora pública, mas não nessa área. Meu curso de formação que eu quero ter um dia poder fazer é de serviço social e depois Libras, ou os dois juntos, porque é minha área, eu não consigo me ver fora dessa situação, entendeu? Tem 12 anos que eu saí da rua, mas eu passo pela rodoviária, encontro muitas das pessoas que viviam comigo, eu paro, sento e eu fico me perguntando o que eu posso fazer, o que eu posso estar fazendo para não é ajudando, que a assistência social não é um ajudismo, sabe? O que eu posso dar de mim para estar contribuindo para a melhora daquela pessoa, entendeu? E um dia você vai conseguir. Eu espero. Bom, daqui a pouquinho a gente volta mais uma vez. O que vocês acham que pode ser feito para poder garantir mais oportunidades e garantir mais exemplos como o da Daiana que a gente está vendo aqui, doutora Mônica?
Como a Daiana falou, achei muito interessante essa fala dela. Ela falou, não é um ajudismo, né? Eu acho que o mais importante que tem que ser feito, tem que ser capacitar essas pessoas para que elas quebrem esse ciclo. Porque às vezes, como ela falou assim, tem algumas coisas que eu fiz sabendo que era errada, mas era para sobrevivência. Então, como que a gente ajuda essa pessoa a sobreviver sem fazer coisas que, vamos dizer, ela se envergonhe depois daquilo ali? Então, como que a gente vai capacitar essa pessoa para que ela receba um dinheiro que não seja simplesmente, toma aí essa ajuda e aí eu vou esquecer esse problema até o próximo mês. Toma essa cesta básica, mês que vem eu volto. Então, como que a gente vai ajudar essa pessoa a receber um dinheiro e falar, poxa, eu conquistei isso daqui? Aí vai ser através de programas de capacitação, de cursos técnicos. Então, entender onde que essa pessoa está, onde que ela quer chegar, o que pode ser feito para ajudá-la, para que ela seja como, mais um exemplo, né, como a Daiana, que ela possa falar assim, poxa, eu consegui, eu venci, eu quis, eu tive alguém que me ajudou a sair e agora que eu estou aqui, eu consigo seguir com a minha vida e eu consigo ser exemplo para outros e eu consigo ajudar outros. Doutor Carlos, e quem ficou curioso aqui com toda a nossa conversa, quiser um pouco mais de informação de capacitação, tem onde buscar? Tem sim. Nós temos um curso na plataforma da ENAP, né? É um curso gratuito, ele pode ser acessado por qualquer pessoa que se interesse pelo tema. Tem conteúdo de qualidade, mas uma linguagem bastante acessível. Então entra lá na EVG, né, que é a Escola de Governo, procura lá o curso de promoção dos direitos da população em situação de rua. O programa está chegando ao final aqui, mas antes eu queria agradecer muito a Daiana, você deu uma aula aqui para nós de cidadania. E eu queria que você deixasse um recadinho final para quem está nos assistindo aqui. Eu só peço para que as pessoas, quando se depararem com uma pessoa em situação de rua, que não olhe ele como um coitado, sabe? Se você não pode ajudar, então você não critica, você não agride, simplesmente respeite. Com força de vontade, todo mundo pode seguir o seu exemplo, né? Muito obrigada, Daiana, por ter vindo até aqui. E eu agradeço também vocês por terem vindo até aqui, passar todas essas experiências e tudo que pode ser feito para a gente poder dar mais oportunidades. Muito obrigada. Obrigada. O Artigo 5º de hoje está chegando ao final. Muito obrigada também pela sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau.